a todos, eu me chamo Juliana, sou professora de vocês de Biologia, vou lecionar essa disciplina com vocês. Eu sei que muita gente tem dificuldade, né, de videoaula, mas a gente, infelizmente, diante a todo esse cenário, a gente não está podendo ter aula presencial e por isso nós estamos disponibilizando esses vídeos, né, para vocês. Sei que também tem muitos alunos que é o primeiro contato com a biologia, que nunca tiveram essa disciplina, e por isso eu vou tentar ser o quanto mais clara, né, nos assuntos, nas matérias que a gente vai ver daqui adiante. Eu preciso também da colaboração de todos vocês para que a gente possa fazer um bom semestre. Eu sempre falo com todos os meus alunos que é muito importante um retorno deles diante a qualquer matéria que a gente está lecionando. Um exemplo, eu acabei de dar essa videoaula, você ficou com alguma dúvida em alguma parte do vídeo? Anota a sua dúvida, porque é muito importante. A biologia é uma matéria que ela é muito interligada. Então, você estuda hoje um vídeo, no próximo vídeo você vai precisar dos conhecimentos desse vídeo aqui. E por isso que é tão importante tá sempre tirando dúvida, não deixar acumular nenhuma dúvida de alguma matéria. Então, se vocês terminarem esse vídeo e seja a dúvida ela qual for, anota para a gente poder sanar essa dúvida e não levar ela adiante, porque ela pode prejudicar vocês, tá bom? Então, como é que eu dividi o nosso conteúdo? Da seguinte maneira: todo vídeo aula que eu for dar para vocês, eu vou estar disponibilizando imagens. Eu fiz uma apresentação, né, que eu acho que fica melhor para o aluno visualizar através de imagens. Eu não coloquei muita coisa escrita nos slides, eu foquei mais em colocar imagens, e eu preciso que vocês associem tanto a videoaula com a apostila. O conteúdo que está na apostila é muito importante também para o entendimento. Então, no momento que você estiver assistindo o vídeo, dá uma pausa, lê a apostila na parte que eu tô falando. Continua assistindo o vídeo, ou então assiste o vídeo até o final e depois lê a apostila, porque um vai complementar o outro. Não é só para assistir o vídeo e tá tudo bem. Não, precisa também acompanhar na apostila. A apostila vai ser um complemento para nossas videoaulas, tá bom? Possa fazer um bom semestre. Tá bom? Muito obrigada e vamos começar a aula de hoje. O tema da nossa aula é a ecologia. E afinal de contas, o que é a ecologia? É a ciência que estuda os seres vivos, estuda a interação que existe entre os seres vivos e a interação que existe dos seres vivos com o meio ambiente. Eu até cheguei a fazer aqui um esquema, né, para vocês entenderem um pouquinho melhor. Então, quando a gente fala de ecologia, é a ciência que vai estudar o próprio ser vivo, né, a interação que existe entre eles e a interação deles com o meio ambiente. Tá bom? E por que a ecologia é tão importante? Porque no momento que você estuda o local que você vive, você consegue preservar, você consegue conservar ele. Além disso, você estudando a ecologia, você vai entender a importância que cada espécie tem dentro da natureza. E justamente por cada espécie ter uma determinada importância na natureza, quando uma espécie entra em extinção, ela vai fazer um grande desequilíbrio no ecossistema. Ela vai gerar impactos no ecossistema. Tem muita gente, infelizmente, que tem o pensamento que se a abelha entrar em extinção, estou dando um exemplo, né, de uma espécie, uma abelha entrar em extinção, ela não vai interferir na minha vida. Mas a gente não pode ter esse pensamento, porque no momento que a gente vive num ecossistema, todas as espécies de alguma maneira estão interligadas. Então, quando entra uma espécie em extinção, essa espécie de alguma maneira, diretamente ou indiretamente, vai influenciar na sua vida, podendo gerando impactos, né, no ecossistema como um todo.
Bom, e a gente vai entender, vai conversar mais um pouquinho melhor a respeito disso nas próximas aulas também, tá bom? Seguindo aqui a nossa matéria, dentro da ecologia existem níveis de organização, e esses níveis vão fazer com que a gente entenda melhor o papel, né, da população, da comunidade, o que é um ecossistema, o que é uma biosfera. E essa imagem aqui, eu a trouxe através de uma imagem, para vocês entenderem um pouquinho melhor cada conceito, ficar claro na cabeça de vocês, porque é muito importante esse conceito, tá bom? Então vamos lá. Começando aqui pela essa primeira imagem, ó, vou até colocar uma setinha para todo mundo conseguir visualizar. O que a gente vê nessa imagem? A gente vê uma girafa. Uma girafa significa um organismo, que nada mais é do que um ser vivo. Poderia ser um cachorro, poderia ser um gato, poderia ser um homem. Isso significa que é um organismo, que é um ser vivo. Então, falou de organismo, é a mesma coisa que um ser vivo, tá bom? Nessa segunda imagem aqui, a gente tem o quê? A população. O que é a população? A população é um conjunto de indivíduos da mesma espécie que vivem em uma mesma área, no mesmo local. Eles estão interagindo. Então, se a gente tinha aqui, nessa primeira imagem, uma girafa, que é um organismo, nessa segunda imagem a gente já tem várias girafas, que significa o quê? Uma população. Eles são da mesma espécie e estão no mesmo local interagindo. Nessa terceira imagem aqui, o que a gente consegue ver? A gente tem uma girafa e tem um avestruz. Então, a gente já tem dois organismos, cada um de uma espécie. Isso significa o quê? Uma comunidade, que é um conjunto de populações que vivem na mesma área e interagem entre si. Então, a definição de comunidade é isso, são espécies diferentes que estão ali naquele mesmo local, interagindo juntos, tá bom? Ecossistema. O ecossistema, que é nessa quarta imagem aqui, o que seria a definição de ecossistema? É a comunidade mais as condições climáticas do local. O que são as condições climáticas? É a quantidade de água, é a quantidade de energia solar, é a temperatura, se é calor, se é quente. Isso a gente também chama de fatores abióticos, que eu vou explicar para vocês mais adiante. Então, quando eu falo para vocês o que é um ecossistema, é a comunidade mais os fatores climáticos do local. E, por fim, a gente tem um último conceito aqui, né, que é a biosfera. A biosfera é, na verdade, a união de todos os ecossistemas que a gente tem na Terra, tá bom? Seguindo aqui a nossa aula, eu decidi, né, escrever esses conceitos para poder ficar claro para vocês. Então, aqui tem organismo, unidade fundamental do ecossistema. Então, organismo, um ser vivo. População, conjuntos de organismos da mesma espécie. Gente, não pode esquecer, ó, mesma espécie, tá bom? Que vivem juntos em uma determinada área. Então, é a mesma espécie vivendo no mesmo local. Ah, tudo bem. Comunidade, aí a gente já vai ter no mesmo local espécies diferentes que estão vivendo ali no mesmo local, interagindo. Ecossistema é a comunidade e os fatores abióticos. Ah, mas eu não sei o que são fatores abióticos. É aquilo que eu falei. Questões climáticas, água, energia, sol, temperatura, tá bom? E biosfera, a união de todos os ecossistemas da Terra. Trouxe mais uma imagem aqui para vocês para ficar bem claro e para ninguém confundir isso. Por que ninguém pode confundir isso? Porque esses conceitos, eles vão ser base para que vocês entendam outras disciplinas. Então, quando eu falar assim, a população, você já tem que saber o que é população na sua cabeça, tá bom? Então, aqui, ó, indivíduo, uma zebrinha.
várias zebrinhas juntas, né? São da mesma espécie, população. Ah, tem outras espécies ali, então a gente já tem o quê? Uma comunidade, já tem espécies diferentes no mesmo local. Além das espécies, a gente já vai ter água, vai ter luz, vai ter calor, então a gente já tem o quê? Um ecossistema. E por último, biosfera, que é a união de todos os ecossistemas. Vamos seguir agora. O que eu vou falar com vocês? Fatores abióticos e fatores bióticos. Eu já cheguei a comentar no slide anterior, mas eu vou reforçar aqui para a gente poder ter isso bem claro na nossa cabeça. O que são fatores abióticos? Abióticos significa um conjunto de elementos sem vida que influenciam nos seres vivos. Então, olha, é sempre, sem vida, não vai ter vida. O que seria isso? Ar, água, solo, luz. A água não tem vida. O ar não tem vida, mas eles vão influenciar para que os seres vivos possam viver. Eles vão estar ali, né? Seja o animal que for, ele precisa de água, ele precisa de luz, ele precisa de ar. Então, tudo isso vai ajudar o ser vivo, mas eles não têm vida. Quando a gente fala de fatores bióticos, a gente fala de tudo aquilo que tem vida. Então, a gente tem que sempre lembrar, biótico tem vida. Então, aqui um exemplo na imagem que eu coloquei para vocês. Eu botei a planta. A planta é um ser vivo, então é um fator biótico. O inseto é um ser vivo, então é um fator biótico. O coelhinho é um ser vivo? É um ser vivo. Por quê? Fator biótico. Então, tudo que tiver vida é fator biótico. Nós somos o quê? Seres vivos. Então, a gente vai estar incluso nos fatores bióticos. Tá bom? Seguindo lá nossos conceitos. Habitat e nicho ecológico. Isso é uma coisa que muita gente confunde. Mas agora ninguém mais vai confundir, tá bom? O que é habitat? É o local onde a espécie vive, tá bom? Onde ela está adaptada, onde ela vive. E o que é nicho ecológico? É um conjunto de condições, recursos que permitem que a espécie possa sobreviver no ambiente. Como assim? Não entendi. Vou explicar. Vamos dar um exemplo do mosquitinho da dengue. O mosquito da dengue, ele vive aonde? No Rio de Janeiro. Então, Rio de Janeiro, calma aí. O Rio de Janeiro é o habitat dele, É o Rio de Janeiro, é o habitat dele. E qual é o nicho ecológico? O que é nicho ecológico? É todos os comportamentos que ele tem. É o tipo de alimentação que ele tem, é o tipo de como ele se reproduz, como ele se relaciona com outras espécies. Então, o nicho ecológico do mosquito da dengue é um exemplo. Precisa ter água parada, precisa estar calor para ele se reproduzir, certo? Então, todos esses fatores é um nicho ecológico do mosquito da dengue. Toda vez que a gente falar de nicho ecológico, são todos os comportamentos que aquela espécie tem. O tipo de alimentação dela, o tipo de reprodução, o modo como ela se relaciona com outras espécies, tá bom? Então, acredito que tenha ficado bem claro. Habitat, local onde ela vive. Nicho ecológico, todos aqueles comportamentos, alimentação, reprodução, beleza? Seguindo aqui a nossa matéria. Aqui, por último, eu vou falar com vocês sobre desequilíbrio ecológico. O que eu quero falar a respeito disso? Dentro de um ecossistema, a tendência é que ele esteja em equilíbrio. O que é estar em equilíbrio? Tá tudo certinho, tá tudo seguindo normal. Só que pode ocorrer acidentes naturais, como uma seca, uma chuva, né? Uma chuva muito forte, ou um terremoto, acidentes naturais, desculpa.
Ou então pode ocorrer também a ação do homem. Então, quando o homem vai lá e asfalta um local, ele vai lá e acaba com todas as árvores de uma determinada floresta, isso é uma ação do homem. E essas ações podem gerar um desequilíbrio. Então, quando a gente tem um desequilíbrio ecológico, pode ser tanto o homem quanto a própria natureza, que teve uma chuva forte, uma seca. E eu, para poder explicar melhor isso para vocês, eu peguei até um exemplo que tem na apostila de vocês. Se eu não me engano, é na página 2, tá bom? Eu vou ler aqui com vocês. Quem quiser ler na apostila, pode ler na apostila, mas está aqui no slide. A família resolve comprar um terreno onde há uma grande lagoa e construir uma fazenda. Como a lagoa não interessa aos fazendeiros, eles resolvem aterrá-la. Com isso, algumas aves, como as garças, que se alimentavam dos peixes da lagoa, abandonam o local. E com o passar do tempo, as raposas que viviam próximo à lagoa, que se alimentavam das garças e outras aves, começam a invadir a fazenda para roubar as galinhas, já que seu alimento natural não existe mais. Esse é um exemplo que mostra não só um caso de desequilíbrio ecológico, mostra também que o homem pode causar esse desequilíbrio e ser afetado por ele sem perceber. Então, o que a gente tem nesse exemplo, que ficou muito nítido para a gente? Toda ação, ela vai gerar uma consequência, né? No exemplo que a gente acabou de ler da apostila, o fazendeiro foi lá e teve a ação de aterrar um lago onde existiam peixes ali. E as garças que se alimentavam daqueles peixes começaram a não ter mais alimento e elas precisavam sair dali e buscar outro local que pudesse ter alimento. E as raposas que se alimentavam das garças, elas não tinham mais alimento porque as garças tinham ido embora. E com isso, as raposas se viram obrigadas a atacar as galinhas do fazendeiro. Então, qualquer ação, seja ela pequena, grande, não importa, ela gera um desequilíbrio natural, né? Do que seria natural ali. O fazendeiro, ele acabou sendo prejudicado por conta de uma ação que ele mesmo causou, né? Ele mesmo gerou isso tudo, que a raposa atacasse suas galinhas porque elas ficaram sem opção de alimento. Então a natureza em si, ela já está equilibrada. O problema é que existem ações do homem, ou até mesmo, como eu já tinha dito, né, durante o slide, pode ocorrer alguma outra ação natural, né, um exemplo, uma chuva forte, um terremoto, que vai gerar esse desequilíbrio. Mas nós temos o papel de ter a consciência de que qualquer ação pode gerar um desequilíbrio. A gente tem que minimizar cada vez mais essas ações para que elas não possam gerar esse desequilíbrio que vai nos afetar. Tem muita gente que pensa que eu fui lá e uma espécie entrou em extinção, não vai me afetar em nada. Vai afetar. Pode não afetar diretamente, mas indiretamente vai afetar sim, tá bom? E com isso a gente encerra a aula de hoje. A gente falou um pouquinho sobre ecologia, né? E nos vemos na próxima aula, tá bom? Muito obrigada e espero que todos estejam bem.